estiver no meio, você levanta a mão. Olha o fogo. A paz do Senhor para todos, queridos. Uma boa noite para todo mundo. Essa noite está maravilhosa porque já choveu um pouquinho e já deu uma refrescada, porque eu não gosto muito do calor, né? E eu quero te convidar nessa noite, porque nós temos um tema maravilhoso. Nós vamos falar da palavra de Deus, que é o mais importante. E eu quero te convidar, e você que já está nos vendo, vai compartilhando o programa, né? O pessoal da nossa igreja, a igreja cristã, a palavra que cura, já vai aí, ó, compartilha, porque vai chegar até alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você que está nos assistindo, manda a tua mensagem, manda a tua pergunta, pedidos de oração. Nós estamos aqui para ajudar naquilo que nós pudermos, amém? E eu quero glorificar o nome de Deus por essa noite, por essa oportunidade. As igrejas estão fechadas fisicamente, mas nós não. Nós continuamos fazendo a obra e avançando o reino. Porque imagina se o Espírito Santo parasse, como é que seria? Mas nós não, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, amém? Eu quero convidar você para fazer uma breve oração. Quero orar por você, pela sua casa, quero orar pela tua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, Pai, aonde, Senhor, a tua palavra vai ser pregada. Senhor, eu peço a ti que o Senhor venha invadir os lares, famílias, casamentos, jovens, crianças. Senhor, aleluia, Deus, aqueles casamentos que estão à beira do divórcio, pessoas enfermas, pessoas que estão com Covid, aleluia, que o Senhor venha curá-los, Pai, e que essa noite, Senhor, o teu nome seja glorificado neste lugar. Queridos, a gente vai falar hoje sobre o tema que está baseado no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, sobre a renovação da mente. O tema é mente, um campo de batalha. E nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, nosso amigo, parceiro, né? Ele é da igreja Assembleia de Deus Resgatados pela Fé. O pastor dele é o pastor Rony e a pastora Lurdinha. Ele é marido da Nath, ele é pai da Gabi, do Lucas, e ele é um grande homem de Deus. Quero apresentar aqui para você o nosso convidado especial, pastor Uriel. Quero que você dê um alô aí para quem está nos assistindo. Pode falar com o povo. Olá, boa noite a todos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e fiquem grudadinho, porque o tema de hoje é um tema muito importante. Eu costumo dizer que todo ser humano, independente dele ser crente ou não, ele precisa ser cuidado, ele precisa de uma terapia, pastor Marcelo, porque realmente a nossa mente, desde criança, ela vem sendo bombardeadas por coisas que permitimos e por coisas que não permitimos, mas que chegou até o nosso entendimento. Então o tema hoje é maravilhoso, de muita importância e que eu tenho certeza vai mudar a sua história. Amém, queridos. Eu já dou esse espaço aqui para você estar entrando aí no Face, né? Participando do programa, porque com você aqui fica tudo melhor, né? Depois do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor, com você aqui participando, a gente vai mais longe ainda, amém? Então eu quero abrir esse programa aqui, falando com você a respeito, eu vou fazer uma breve introdução, para que você já venha entender o que nós vamos falar. Dentro do meio evangélico, ou do meio secular, como é que você acha que a transformação de vidas, de histórias, de pessoas, em que momento isso aconteceu? Nós temos vários exemplos, você já deve ter visto entrevistas de pessoas pobres, né? Eu vi uma vez uma história de um catador de lixo, né, de reciclável,
que saiu de uma situação muito difícil e se transformou num grande advogado. Foi mudado toda uma história, foi mudado toda a vida. Agora eu pergunto para você, em que momento você acha que isso acontece? Falando aqui no âmbito evangélico, Igreja de Cristo, você acha que de repente você vem num culto e tudo acontece? De repente você recebe uma profecia e aí tudo acontece, né? O que você acha, né? Qual que é a tua opinião? Qual que é o teu pensamento em relação a isso? Eu quero já fazer uma pergunta para você. A sua vida está bem? Você está feliz com o que está acontecendo na sua vida? Seu casamento, sua vida financeira, profissional, com a sua família, com você mesmo? Porque acho que a pior tristeza, eu sempre falei que quando eu estava nas drogas, que eu falava com alguém, eu falava assim, ó, a coisa mais terrível que tem é você perder para você mesmo. Isso eu senti assim, totalmente fracassado, é você ser derrotado por você mesmo. Então em que momento você acha que isso acontece, né? Nós trouxemos o pastor Uriel aqui hoje, porque ele vai falar sobre isso. Existe um princípio, existe um começo. Se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar a sua vida, se você não está satisfeito com o que está acontecendo, a maneira que você está, o estado que você está, existe uma resposta para você, e ela está dentro da palavra de Deus. Pastor Uriel, queria que você trouxesse, você quer que eu leia o texto, para que as pessoas venham saber? Eu vou ler aqui, né, o texto base, e aí quem vai iniciar falando vai ser o pastor Uriel. Então aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, presta atenção: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, eu vou falar, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor Uriel, comenta pra gente. Muito bem. Quando eu leio esse versículo, eu divido ele em 3 partes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quem de nós não quer isso? Quem hoje não deseja isso? Ou até uma pergunta, quem hoje está vivendo isso? E aí a Bíblia Sagrada, ela dá como a gente faz, ou qual que é o caminho que nós podemos levar, para que a gente venha viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí é onde ela fala, não vos conformeis, ou seja, o primeiro passo é deixar de ser conformado. O conformismo, ele nos permite que nós não mudemos, que nós não venhamos nos transformar, ele permite apenas que nós aceitemos tudo que está vindo sobre a nossa vida. Então, está acontecendo isso comigo, tudo bem, estou conformado. Meu marido está indo embora, tudo bem, eu me conformo com isso. Meu filho, ele não está estudando, tudo bem, eu me conformo com isso. A pessoa que mora com você está doente, tudo bem, eu me conformo com isso. Todas as vezes que você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a primeira coisa que tem que acontecer dentro de você você precisa deixar de lado a conformidade, o conformismo. Eu preciso sair da área do conformismo para que eu, inconformado, possa assim receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só que quando eu saio do conformismo, pastor Marcelo, eu preciso fazer uma coisa em mim, que é mudar a minha mente. Então, não vos conformeis, mas transformai, metanoia, metamorfose, transformai as vossas mentes, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Bom, então é isso, ó. Então vamos falar aqui primeiro sobre o texto. Eu gosto de falar sobre o texto. E não vos conformeis, né, com este mundo. Quer dizer, a pessoa ela está acostumada, vamos supor, com a dor. Ela está acostumada com o insucesso
né? Ela está conformada que pessoas dizem para ela que ela não vai chegar a lugar nenhum, porque isso o tempo todo acontece na nossa vida. Comigo foi assim. Quantas pessoas me enterraram? Quantas pessoas me mandaram para o cemitério, dizendo que eu ia morrer, que não ia ter chance. Mas a grande questão é que não vos conformeis primeiro. Foi o que o pastor Uriel disse. Esse não vos conformeis é quando, eu vou falar para você, eu vou usar uma palavra aqui, eu vou criar uma indignação, mas é uma indignação não tóxica, é uma indignação, nós temos que saber usar as coisas ao nosso favor. Então peraí, eu estou olhando o mundo, eu estou olhando a minha situação, e eu estou me conformando, não, a primeira coisa tem que ser isso, não é assim? Você sabe por que é difícil das pessoas entrarem nesse campo da inconformidade? Porque duas linhas tênues andam uma do lado da outra, que é o mal agradecido e o inconformado. Para você mudar de inconformado para mal agradecido é muito perto. Por exemplo, seu pai não tem condição de te dar um carro bom, e aí ele te dá um carro mais em conta, mas é a condição dele. E aí você pode ser um mal agradecido dizendo, olha o carro que meu pai me dá. Ou você pode ser um inconformado dizendo, pai, muito obrigado, porque através desse carro eu vou usar ele como entrada, vou trabalhar e eu vou comprar o outro. E o seu pai, ele não vai ficar triste com você porque você está pensando desse jeito. E nem vai achar que você é um mal agradecido. Pelo contrário, ele vai dizer, isso aí filho, eu te dei apenas o primeiro passo, a semente. Você vai plantar e aí você é que vai colher. Não, é verdade. Aí o que acontece depois disso? Fala de transformai-vos pela renovação da vossa mente. Já para você entender que tudo vai começar da sua mente. Nós somos seres criados à imagem, semelhança de Deus. Espera aí. Quando eu entendi que eu tenho coisas de Deus em mim, existem os atributos comunicáveis de Deus em mim, peraí, então eu posso muita coisa. Eu posso muita coisa. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem um livre-arbítrio. É que você é um ser independente. Deus não criou você um robô. Então você, através da sua mente, vai decidir as suas escolhas. Não começa por aí? Exatamente. Talvez essa seja a parte mais difícil. Porque ser inconformado é fácil. Você levanta e diz, não me conformo com essa situação, eu vou sair dela, eu vou mudar a minha vida. Agora, essa parte de mudar de vida é a mais difícil. É de você olhar e dizer assim, não, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que chamar à existência aquilo que não existe. Eu tenho que acontecer. Eu tenho que sair dessa inércia, dessa tranquilidade, dessa paz, onde eu aceitava tudo, e agora a minha mente ela precisa ser renovada. Por quê? Porque a sua mente ela foi trabalhada em todo o tempo, seja pelas mídias sociais, seja pelas pessoas, de que você não daria certo, que você não iria acontecer. Talvez você é a pessoa que mais duvida de você, e aí é a parte mais difícil. Por exemplo, José do Egito, a gente fala que ele foi escravo, mas você nunca vai ver ele falando assim, eu fui escravo. Porque a mente dele nunca foi uma mente de escravo. Então ele nunca foi uma pessoa que ele fazia o que o seu senhor mandava, ele sempre fazia mais, por isso ele se destacava. Então, às vezes, nós vivemos algumas coisas e não vemos mudanças nas nossas vidas, pastor Marcelo, justamente por causa disso, porque a mudança precisa acontecer aqui na nossa mente, e a nossa mente ela está travada. Ela é como se fosse aquela locomotiva que há muito tempo não é colocado um óleo e ela não consegue mais andar. Então ali você pode colocar a lenha que for preciso, você pode ajuntar a maior força que for para poder colocar ela em movimento, mas ela vai estar com as suas juntas travadas. A mente é assim. Você está travado, você está parado, você está grudado, você não acha que você pode, você não acha que você vai conquistar, você acha que você não vai conseguir. Você foi treinado para isso. Eu costumo dizer, por exemplo, um testemunho meu, quando eu era
muito novo, eu fui em um exame médico e esse médico perguntou assim pra mim: o que você quer ser quando crescer? E eu disse pra ele: eu quero ser um médico. E ele disse assim pra mim: a sua família tem dinheiro? Eu falei: não. Ele falou: então você não vai poder ser médico, porque para ser médico precisa de dinheiro. Naquele momento ali, nunca mais eu disse que eu seria um médico. Eu acreditei naquela palavra e a minha mente se travou para aquilo. E então, muitas e inúmeras vezes, a nossa mente está travada ao ponto de não conseguirmos conquistar, porque nem nós acreditamos em nós. A nossa casa não acredita em nós. Por que não trazer agora um testemunho da Bíblia, por exemplo, de Davi, quando o seu pai coloca todos os seus filhos diante de Samuel para ser ungido a rei e não leva Davi, porque nem a casa acreditava que Davi poderia ser um rei. Então é o seguinte, ó, olha que coisa linda que o pastor Uriel está falando. A gente tem que entender as coisas por etapas, por princípios. Então, primeiro o texto falou: não vos conformeis. Bom, você entendeu, você está passando por uma situação e você não pode se conformar com aquilo. A segunda parte falou da renovação. Peraí, eu não me conformo, mas preciso renovar e mudar a minha maneira de pensar, né? O pensamento é tudo, a mente. Mas antes de eu entrar nesse ponto, que nós vamos falar um pouco mais profundo, explicar um pouco mais sobre a questão da mente, do que foi criado em nossa mente desde a nossa infância. Eu quero perguntar para Carol, diaconisa Carol, que vai interagir, amém? Carol, quem está com a gente aí? Fala para a gente aí no microfone. Paz do Senhor a todos. Aqui nós temos a Paula, o Diego, o David, eles estão interagindo com a gente. Tem a Larissa, a Natália, a pastora Kelly, Denise, Natália e Diego Ferrari comentando o que o pastor Uriel acabou de falar. Ele colocou verdade. No momento é só isso. Se tiver algumas perguntas, eu passo para vocês. Amém, queridos? Então, ó, pessoal, faz perguntas aí. É legal quando você faz a pergunta para a gente poder responder. Fica mais legal o programa. Tiver alguma dúvida aí, faça as suas perguntas. Amém? Eu quero pedir para você. E vai entrando, e vai compartilhando, e vai conversando com a gente. Então vamos lá? Vamos entender um pouco mais? Então é o seguinte, eu trouxe um tema aqui. Quando eu fiz 2 anos de acompanhamento psicológico, os primeiros 2 anos que eu me libertei das drogas, né? Eu estava na igreja, mas fui acompanhado durante 2 anos por um psicólogo. E eu lembro muito bem que ele me falou uma coisa de romper padrões de pensamento. Achei lindo aquilo lá. Falei, pô, mas esse cara é muito louco. Então, o que acontece? Desde quando nós crescemos, nós nascemos, vai sendo criado em nós um padrão, quer dizer, um modelo de pensamento, tá? Então é cultura, filosofias, conceitos, crenças, estilo de vida. De repente você falou, eu escolhi esse estilo de vida para mim. É um padrão de pensamento que iniciou na tua cabeça. De repente você tem um pai que é militar, você se espelhou nele, você também hoje é um policial, tem tudo isso. Então, várias coisas contribuíram para esse padrão de pensamento que vai resultar em atitudes, em estilo de vida, em sentimentos, em ações, né? De repente o cara foi criado no crime, vamos falar a verdade. Qual que é a reação dele? Assalto, tráfico, morte. É isso mesmo. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Esse padrão de pensamento que está na sua cabeça, que muitas vezes a pessoa leva aquilo a ferro e fogo, a vida dela está afundando, mas ela não consegue, não, disso aqui eu não abro mão, não, isso aqui eu não faço.
né? Isso aqui eu não quero fazer. O que você pensa a respeito disso? Eu tenho uma frase, já para passar para o pastor Uriel: é impossível incutir uma ideia nova em uma mente fechada. Então, para que haja uma mudança nas nossas vidas, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, isso aqui só. Eu tive que abrir mão de conceitos, de crenças, de filosofias, para o meu bem-estar. Pastor Uriel, fala a respeito disso. Não, isso que você está falando é tão sério, porque assim, uma criança, por exemplo, ela é um livro em branco. E nós começamos a escrever ali. Então a gente começa a escrever até o caráter dela. Eu lembro, por exemplo, da minha filha, hoje ela tem 9 anos, e era uma garota muito sincera. Então o que ela achava, ela ia e falava. E aí chegou o ponto que eu tive que conversar com ela. Falou: não, filha, isso daqui você não pode falar, isso daqui você não pode falar. Então nós somos hoje assim, nós somos hoje treinados. Nós vamos dizendo para a criança o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. E nós colocamos nela as nossas limitações. Nós falamos: olha, você vai ser assim, você vai ser dessa maneira, você vai ser desse jeito. Ou às vezes nós fazemos isso sem querer. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que ela viveu, Marcelo, a vida dela inteirinha vendo o pai dela maltratar a mãe dela. E ela cresceu dizendo assim, ó: quando eu casar, o meu marido não vai gritar comigo. E aí, um dia a gente recebendo ela na nossa sala pastoral para poder auxiliar, justamente porque ela estava muito nervosa, estava muito brava, porque o marido dela tinha problema de audição. E quem tem problema de audição também fala alto. E aí ela sentia de que ele estava gritando com ela. Na verdade, ele não estava gritando com ela. Era só a maneira dele de falar. Só que ela ali dentro do coração dela, sempre aquele coração travado, dizendo: eu não vou passar por aquilo que a minha mãe passou. Então a mente dela ali, ela já estava com aquele trabalho, aquele bloqueio que era ao contrário, né? Então assim, isso daí também é uma coisa muito perigosa. Porque às vezes você não percebe, mas você precisa dessa cura. Para que você possa viver numa comunidade, para que você possa viver no meio de pessoas. Porque é natural, é normal que pessoas façam coisas que te desagradem. E você não pode estourar com isso, você não pode brigar com isso. Ou até mesmo se calar também. Porque tem muitas pessoas que hoje detêm uma depressão porque se cala, se fecha. E aí tudo que vai sentindo não passa para ninguém. E a mente, ela é uma coisa tão séria que ela pode te matar. Você sabia disso, pastor Marcelo? Sabia, com certeza. Quando eu tive meus problemas aí de depressão, eu pensei em me matar. Pensei em tirar minha vida, né? Eu já quero engatar aqui no que o pastor Uriel falou, que é o que eu falei. O programa rola, o Espírito Santo dirige. Ele falou da criança que desde pequena vai sendo construída. É um livro aberto, um livro em branco. Essa semana eu entrei no quarto da Sofia e assim, aquele dia eu saí glorificando o nome de Deus. Eu entrei, né? E ela, falei: o que você está fazendo? Eu estou estudando a Bíblia. Aí eu falei assim: mas quem te mandou? Ninguém. Quando eu saí, Deus me lembrou: ué, mas todo dia você não está sentado ali estudando a Bíblia? Você não precisou falar para ela. Ela viu. Cara, isso é muito louco, velho. Porque eu estou na minha casa montando as mensagens, lendo a Bíblia. Eles falam que eu prego sozinho, né? Que eu sou doido. Que a minha mensagem eu me tranco no quarto e fico pregando ali, como se eu estivesse na igreja, para aquilo ficar mais firme na minha mente. E ela estava lendo a Bíblia, cara. Eu falei: caraca, e Deus falou assim: isso é simplesmente quando ela passa na sala e vê você ali, digitando, estudando a Bíblia, marcando texto. Quer dizer, o que eu estou escrevendo no livro em branco dela é maravilhoso. Então, eu quero convidar os pais para estar atentos a isso, né? O que nós estamos escrevendo no livro em branco dos nossos filhos? Exatamente. Não é verdade?
principalmente com essa questão, pastor Marcelo, do exemplo, né? A gente parece que não, mas as coisas que você vai fazendo são exemplos para eles vão prestando atenção. Às vezes são coisas boas, como neste caso, graças a Deus foi uma coisa boa, mas às vezes é uma coisa ruim, uma discussão que você está tendo com seu cônjuge, às vezes um calote que você está dando no irmãozinho do supermercado, às vezes é o falar mal de um patrão ou de um pastor de uma igreja. Tudo isso você está fazendo, você está montando ali a mente daquela criança e você não está percebendo. E outra coisa, você quer ver uma coisa que é terrível e que vai, vocês me desculpam a palavra, vai criar um monstrinho? Quando você deixa seu filho fazer tudo que ele quer, quando você não confronta ele, fala, o negócio é o seguinte, esse negócio aí tá errado, eu não quero. Você tá indo por você ainda tem um controle, ele ainda não é de maior. Então tem muitos pais aí criando monstrinhos, porque eles fazem o que eles querem. E muitas vezes os pais ainda ajudam, induzem, né, para que eles possam tá indo pelo caminho errado, né? E o perigo disso, ele é muito grande, porque assim, nós falarmos sim para tudo, a vida vai falar não. E quando a vida falar não, ele não está acostumado a levar os nãos da vida. E aí é onde cria uma geração totalmente complexa. E nós agora temos que entrar dentro de salas, nós agora temos que atender a eles em todo o tempo, por causa de traumas e por causa de coisas que nós fizemos, colocamos nele lá atrás. Então sempre falamos sim, sim, sim. No dia que a vida falou o primeiro não, eles ficaram chateados, ou sem saber o que fazer, ou sem saber como vencer. Eu costumo dizer que as melhores coisas das nossas vidas, ela não acontece nos bons momentos da vida, ela acontece no momento de dificuldade, ela acontece no momento em que tudo diz não. É nos momentos das crises onde surgem, por exemplo, as maiores empresas. Se você for ver as empresas consolidadas hoje, elas surgiram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Só que o que acontece com a geração que nós formamos? A geração que nós formamos hoje é uma geração que ela senta na frente da internet, na frente da televisão, fica ouvindo falar, por exemplo, de 3.000 mortes por dia e entra uma depressão dentro do coração. E eu estou recebendo casos e tratando de casos, pastor Marcelo, de pessoas que não morreram ninguém da família dela, que ninguém da família dela pegou, se pessoas que pegaram foi leve e mesmo assim a pessoa está transtornada. E aí você fala, por que ela está dessa forma, se a doença não alcançou a casa dela ainda? Porque ela abriu para que a sua mente, para o seu entendimento, para uma novela, ela abriu para o jornal, ela abriu para a internet. Eu não estou falando que você não tem que ter direito à informação. Eu estou dizendo que você só pode ter acesso à informação quando a sua mente estiver preparada para você começar a confrontar e dizer, calma aí, será que isso que estão falando é verdade? Então, a questão é que as crianças ficam ligadas em tudo. Eu lembro que muito tempo atrás a Sofia era pequena e ela falou um negócio para mim do nada. Ela falou assim, o Cacá, que me chama de Cacá, você é super protetor. E eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu sou mesmo, eu quero saber, eu cerco de tudo quanto é lado. E ela sacou isso aí. Outra coisa, para a gente passar para a interatividade, deixa eu explicar uma coisa para você aqui, pai e mãe. Não pode ser invertido os papéis. Tem pai tratando o filho como amiguinho da escola. Pai é pai. Você quer saber quando eu descobri que eu era pai? Quando eles falaram que eu era chato. Pronto. Pai é chato. O pai é chato porque ele pega no pé, ele cobra, ele bate de frente, ele defende. Então, você não pode ser amiguinho do teu filho. Pai é amiguinho do filho, ele desce no mesmo nível do filho, e ele quer ser igual ao filho, e o filho pode fazer tudo o que ele quiser. E isso aí você está mandando o teu filho para uma grande destruição. Diaconisa Carol, e aí, tem alguém aí na parada? Chegaram mais a Elza, a irmã Maria, a pastora Kelly acabou de fazer um comentário aqui, dizendo assim, isso é muito interessante, o medo,
vem mais da mente do real acontecimento. E nós temos uma pergunta para o pastor Uriel, perguntando para ele se ele teve um bom exemplo dentro da infância dele, vindo dos pais dele. Amém. Esse bom exemplo, quando você pergunta esse bom exemplo, eu posso dividir ele em duas partes: o espiritual e o moral. Eu sou neto de pastor, filho de pastor. O espiritual, eu tive um excelente exemplo. Um exemplo de como você tem que servir a Deus, como que você tem que adorar a Deus, como que você tem que se comportar na presença do Senhor e tudo mais. Na parte também moral, maravilhosa. Meus pais, eu sou adotado, fui adotado com 7 anos de idade. Então eu sou filho único, meus pais não podiam ser filhos. Pelo outro lado, temos a questão também de só ter um filho, de ser aquela coisa de super proteção. Então assim, o filho ele não pode bater o dedinho do pé na quina que já enfaixa a perna inteira. Então a minha infância foi muito disso, foi muito de super proteção. E eu parece que não, mas criou em mim, e é uma coisa que eu tive que trabalhar em mim, e ao ponto de hoje já ser curado disso, que eu não tinha confiança. Então, por exemplo, para fazer as minhas coisas, eu sempre tinha que perguntar para alguém assim: olha, eu fiz isso, vê o que você acha, está bom? Olha, eu fiz dessa maneira, vê o que você acha, está bom? Só que o grande problema disso foi quando eu comecei a tomar os nãos, quando as pessoas diziam assim: não, isso não tá bom. Por quê? Porque quando você é um filho único, tudo que você faz e você pergunta pros seus pais se tá bom, geralmente, mesmo se não tiver legal, eles vão te elogiar dizendo: tá bom. E aí quando você recebe muito elogio, no dia que você recebe uma crítica, aí é onde você começa a pensar o seguinte: opa, calma aí. Quem eu sou verdadeiramente? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso fazer? E aí eu tive que ir trabalhando isso em mim, porque não era fácil para mim receber uma crítica. Receber uma crítica no casamento, receber uma crítica na empresa, receber uma crítica naquilo que eu iria fazer. Então para mim isso foi muito difícil. Mas quanto às questões familiares, foi maravilhoso, para a honra e glória do Senhor. Então, para mim já foi diferente, né? Rapidamente, infelizmente, meu pai já era alcoólatra, meus tios, que eu mais gostava, meus tios usavam drogas. Então eu cresci nesse ambiente, não culpando eles, muito pelo contrário, teve muito, talvez mais coisa boa, mas isso acabou influenciando a minha vida, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão que o pastor Uriel trouxe a respeito da mente. Quero perguntar para você, como é que está a tua mente? O que você... vamos falar agora? Tempo que nós estamos vivendo. Tem um texto de Lamentações de Jeremias que ele fala assim, trazei à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero saber assim, quais são os seus pensamentos em relação à nossa atual situação, né? Qual é o princípio? O pastor Uriel falou um negócio aqui que eu entendi. Quer dizer, eu sou o pai da família, a Kelly, e eu vou estar ali botando pânico nos meus filhos? Não, de maneira alguma. A minha mente, ela está sendo renovada a cada dia, dentro da fé, da esperança que nós temos em quem? Em Cristo Jesus. Como é que você vê isso hoje, pastor Uriel? Como é que você está vendo a mente das pessoas em relação à situação que nós estamos passando? Bombardeadas, dia a dia, totalmente, assim, televisão, rádio, tudo quanto é mídia, né? Tudo que você abre. Então assim, está sendo bombardeado. Eu estudo a mente há uns 20 anos já, livros a respeito disso, mas eu acho que nunca foi tão utilizado a terapia como é nos dias de hoje, ou nunca a nossa nação precisou tanto como precisa hoje. Sabe por quê? Porque o que acontece hoje, pastor Marcelo? Nos colocaram para viver um tempo de reclusão. Então eles viraram para nós e falaram assim, olha, você vai ficar dentro da sua casa em solidão. E a solidão
parece que eles estão fazendo um bem para nós, mas a solidão é perigosíssimo. Eu vou te dar um exemplo aqui, talvez você nunca tenha percebido. Por exemplo, uma pessoa ela faz um crime, correto, ele vai preso. Quando ele está dentro da cadeia, se ele cometer ali alguma coisa, alguma outra atrocidade, o que fazem com ele? Mandam ele para a solitária. Por quê? Porque na solitária é uma maneira deles punirem uma pessoa. E é isso que está acontecendo. Nós estamos sendo punidos com essa solidão. A gente não pode abraçar o nosso próximo, nós não podemos se comunicar, andar junto, nós não podemos compartilhar sonhos. Então, neste momento, nós estamos vivendo, a nossa alma, neste momento, ela está vivendo tudo aquilo que ela não foi preparada para estar vivendo. E é por isso que você precisa renovar a sua mente, porque senão vai entrar uma depressão dentro de você, uma angústia, e quando você pensar que não, você está trazendo morte para dentro de você. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo lá atrás. Eu tive crise de ansiedade. Eu fiquei só, né? E eu tive crise de ansiedade. O que aconteceu no meio dessa crise, pastor Marcelo? Eu imaginei na minha mente que eu estava tendo um AVC. E porque eu imaginei na minha mente que eu estava tendo um AVC, todo o meu lado esquerdo foi paralisando. A minha boca ela foi entortando, minhas mãos começaram a formigar, eu estava dirigindo um carro na Europa, eu lembro disso, era uma avenida muito, muito rápida, e eu tive que ir encostando ali com muito cuidado, e aí eu tive que trabalhar a minha mente para que eu não estava acontecendo aquilo comigo. Olha, você não está tendo um AVC. O que está acontecendo com você é porque você está tendo uma dificuldade por causa das coisas que estão acontecendo, por causa deste momento que você está vivendo. E aquilo ali foi me tranquilizando, e aí foi passando, até que eu voltei ao normal. E eu disse, olha só como é perigosa a nossa mente. Então, lembrando disso, né, quando fala que a mente é um campo de batalha, nós estamos falando nós temos um adversário, né? A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. O nome dele é Satanás, né? Então o inimigo, Satanás, os demônios, não pode saber o que nós pensamos. Eles não têm esse poder. Mas eles têm o poder de enviarem setas, né, que a gente fala, né? Muitas vezes eu já vi vídeos, como que o inimigo trabalha entre o casal. Olha lá, ele falando para ela, olha lá, teu marido, olha lá, não te respeita, olha, tá vendo como é que é? Divorcia. Isso existe. Nós temos que entender que existe um inimigo, o nosso inimigo. A Bíblia fala que nós temos um adversário, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, os principados. Existe um inimigo espiritual, que ele não dorme, ele não descansa. A função dele é nos destruir, né? E assim, nós temos que entender, discernir essa situação. Outra coisa, só para você poder falar, existem pessoas, eu ouvi, né, assim, alguém falando de mim, aí sabe o que veio na minha mente? Essa frase é minha, Deus me deu. O que as pessoas pensam ou falam de você não define quem você é. O que define quem você é, o que você pensa a respeito de si mesmo, e o que você faz, e o que a palavra diz. Nessa simbologia que você usou muito bem aí, a respeito da seta, né? Só explicando até para as pessoas que não conhecem o nosso evangeliquez, né? A primeira seta, por exemplo, que eles jogam, pastor Marcelo, é que você não vai ser feliz. É a primeira coisa. Então presta bem atenção na sua vida. Eu conheço pessoas que com metade do que você tem, são felizes. E você olha para você e você diz, eu não sou feliz. Eu conheço pessoas, por exemplo, que andam a pé. E que têm apenas um chinelo. E que são felizes. E você tem vários sapatos, anda a carro. E você diz, eu não sou feliz. É verdade.
Olha se não é uma seta. Eu conheço pessoas que elas estão felizes morando dentro de um carro. Eu vi uma entrevista esses dias, pastor Marcelo, de uma família que eles moram dentro de um carro. E eles felizes contando ali aquele testemunho para as câmeras. E eu conheço pessoas de dentro de mansões que não são felizes dentro dela. Então a primeira seta que o inimigo lança nas nossas mentes é que nós não somos felizes e que nós nunca vamos ser felizes. E quando você acredita nisso, independente do que acontece na sua vida, você não consegue ser feliz. Negócio tá legal. Agora a gente vai para a interatividade, só que agora nós vamos caminhar para o final. Então nós vamos trazer o que agora para você que está nos assistindo? Uma ferramenta. Existe uma saída para isso. Existe uma solução, né? Existe, eu não sei que palavra que eu posso usar, mas existe uma ruptura em cima desse pensamento. Você viu o que ele falou? É verdade, o inimigo, a primeira palavra que vem na nossa mente: você nunca vai ser feliz. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Aí eu vou falar um pouquinho de mim, coisa rápida, de como eu rompi aquilo que estava atrapalhando a minha vida, né, para que eu pudesse prosseguir. Diaconisa Carol, e aí? Aqui nós temos um comentário da Paula Tojal, que ela fala assim: há uma guerra acontecendo, orgulho, medo, dúvida, confusão, depressão, tendências suicidas, inveja e raiva. Você pode transformar a sua vida mudando a sua mente? E embaixo o Diego Ferrari, ele comenta assim: nossa, isso é bem verdade. E a Natália coloca: quem é o filho que não chamou o pai de chato não é filho. E a pastora Kelly comentou assim: tudo começa na mente. Eu particularmente tento controlar minhas atitudes, porque a minha mente é bombardeada com tantas informações, preocupações, cobranças. No meu caso, meu corpo não acompanha a minha mente. Síndrome do pensamento acelerado, mais ou menos isso. Então eu fico falando com minha mente mesmo, calma. E a Elza comentou assim: Deus abençoe vocês, bispo. Ótima entrevista, viu? Tá, eu vou responder essa da Paula aí. Pastor Uriel pode acrescentar. Então, assim, a Paula, ela é uma obreira aqui da casa de Deus. E nós falamos que nós ajudamos. Nós temos essa função de ajudar as pessoas, né? Tipo assim: olha, hoje eu estou meio desacreditado. Não, irmão, vamos. Não, vamos. E a Paula tem um belo testemunho agora, que ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, ela ganhava um salário, tem 4 filhos, e ela se formou, fez faculdade de enfermagem, né? Só que ainda não tinha aberto a porta. E nós aqui orando, e eu tenho até um vídeo, eu preguei sobre sonhos nesse dia, e aí eu olhei para ela e falei: Paula, recebe o teu trabalho agora, a sua carteira assinada. Uriel, acho que não durou 10 dias, chamaram ela no trabalho, falou: você está sendo promovida para enfermeira, seu salário de 1.500 vai para 5.400. Então quer dizer, Paula, vamos falar agora de uma coisa. Nós temos trazer a memória. Memória tem outra palavra, meu Deus do céu, como se fosse sonhos. Nós temos que nos ver fazendo aquilo que nós estamos desenhando aqui. Olha, é ali que eu já me vejo operando. Exato. Eu já me vejo, estou terminando minha faculdade, eu já me vejo fazendo engenharia, construindo prédios. Não é isso? Não, eu vou dar um exemplo bem legal aqui. Quem dirige sabe do que eu vou falar. Você um dia na sua mente você pensou assim: eu vou dirigir um carro. Só de você pensar na sua mente que você ia dirigir um carro, você já estava pronto para dirigir um carro? Só de ler a respeito de como se dirigir um carro, você já estava pronto? Não, você também teve que ter uma atitude. Então essa área da mente, ela pode
ela pode mudar a sua vida, mas ela não vai mudar se você apenas mudar a sua mente e não colocar em prática também aquilo que você está mudando na tua mente. Por exemplo, esse testemunho que foi dito agora. Ela trabalhava como auxiliar, ela precisou o quê? Fazer uma faculdade para que ela mudasse. As bênçãos do Senhor, elas estão sobre as nossas vidas, porém nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu falar que eu vou dirigir um carro, se eu não pegar um carro para dirigir, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não é só aqui também no pensamento. Por outro lado, se eu nunca pensar que eu posso dirigir um carro, eu nunca vou dirigi-lo. Então tudo começa na mente, mas a mente precisa colocar o seu corpo em movimento. E vamos lá, para a gente poder caminhar aí para o final. Como é que nós renovamos a nossa mente, né? Primeiro, querido, através da palavra de Deus, pela fé. Sabe, eu já tentei tudo que eu podia, eu já fui aqui, eu já fui ali, aí de repente me aparece a oportunidade da palavra de Deus. Então quer dizer, eu creio, primeiro, a mente, eu creio, eu sei. Olha, a palavra do Senhor diz o seguinte: que eu vou transformar, que eu vou renovar a minha mente, né? Através da palavra de Deus. Então eu começo a conhecer os textos bíblicos, né? E eu uso, quando eu oro, eu uso o texto, eu uso a palavra de Deus. Outra coisa, oração. Você quer ter transformação de mente? Oração. Quer consagração, jejum, renovação de mente? Vem do alto, coisas do alto. Renovação de mente, para quem tinha uma mente cativa, uma mente criminosa, uma mente assassina, né? Ela só é renovada através do Espírito Santo de Deus. Mas eu falo, eu vou deixar. Exato. Não é isso? Exato. Se você for ver, para receber uma transformação, você precisa mudar tudo o que você está fazendo hoje. Então, por exemplo, não adianta, e Einstein disse isso, não adianta eu querer viver o amanhã diferente se eu faço hoje igual eu fiz ontem. Não adianta. Então, por exemplo, eu tô numa depressão por causa de tudo. Vamos falar do que está acontecendo hoje com a nação. Então eu tô numa depressão por causa de tudo isso que está acontecendo com a nação. Tá, então muda, desliga a televisão, sai da internet se você não está pronto para isso. Lê um livro, liga para alguém, faz alguma coisa que te tira disso que está te açoitando hoje. Agora eu vou te dar um exemplo ainda melhor. Por exemplo, você anda com pessoas que não conseguem te jogar para frente. Para de andar então com elas. Olha o quanto isso é importante. Pessoas que só te jogam para baixo, que dizem para você que você não vai conquistar, que você não vai conseguir, que não acreditam no seu sonho. Porque acontece muito. Você diz assim para alguém: olha, eu tenho vontade de fazer isso, isso e isso. E ela vira para você e fala assim: você? Como que você vai conseguir isso? Todas as vezes que você virar para uma pessoa e você falar isso, e ela for essa pessoa, para de andar com ela. Não mude o seu sonho, mude a pessoa que está do seu lado. Pare de se abrir para ela. Saia disso, mas mantenha o foco. Porque todos os homens que mantiveram o foco conquistaram e conseguiram. Independente se eles tinham família rica ou não. Eu te dou aqui nomes de homens, como por exemplo Silvio Santos, que é alguém que eu admiro muito, pastor Marcelo. Que Silvio Santos, há uns anos atrás, ele quebrou. E ele penhorou tudo que ele tinha, inclusive a sua casa. E alguns anos depois, ele recuperou tudo que ele tinha. Então muitas vezes você acha que o problema é porque você não tem um dinheiro, por exemplo. Mas você sabia que se você não tiver isso aqui, inteligência, o dinheiro que chegar na sua mão, ele vai embora? E aí hoje você é um milionário, amanhã você está pobre de novo? Se você pegar uma pessoa que tem uma mente, que trabalhou para ela conquistar, para ela conseguir, se você tirar tudo dela, ela tem a mente. Você tirou tudo dela, mas você não tirou a mente. Amanhã ela vai conquistar de novo. Agora, se você der de mão beijada, que é o exemplo que a gente estava dando aqui para os filhos, se você der para ele, amanhã ele vai perder. Por quê? Porque ele não teve nenhum esforço para aquilo. É por isso que no mundo das empresas, o avô constrói, o filho mantém e o neto destrói. É verdade. Carol, tenha uma interação aí que nós vamos para o final agora para encerrar, tá bom?
Não, só tem o Diego também falando do testemunho dele, né? Na área, sem cursos. E a Paula agradeceu o seu comentário dizendo que Deus é lindo. Maravilha. Então, para a gente finalizar aqui, eu, pastor Uriel, o Espírito Santo de Deus, eu quero falar de mim. Eu usei drogas 22 anos da minha vida, foi muito tempo. Foi criado um padrão de pensamento, não tem como, né? Eu ia morrer daquele jeito, aquele era o meu fim, eu não conseguia sair, eu já tinha tentado de tudo, médicos, que nem a mulher do fluxo de sangue, já tinha tentado de tudo. Só que aí, um dia, eu mudei o pensamento. Eu disse para mim mesmo, foi essas palavras: quem disse que eu tenho que terminar minha vida assim? Aí eu comecei, eu não vou chegar nos meus 50 anos de idade drogado, porque vai ser uma vergonha. Eu vou mudar a minha vida. Só que o que aconteceu? Mente, palavras e ação. A partir daquele momento, qual que era o meu maior problema? O uso de drogas. Então, a partir daquele momento, eu não usei mais drogas, para começar. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo: eu bebo, não consigo parar de beber. Eu fumo, não consigo parar de fumar. Eu traio, sou adulto e não consigo parar. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: a escolha é sua, a decisão é sua. Deus te deu um livre-arbítrio. Você tem atributos comunicáveis de Deus: inteligência, decisão de escolha. Não tem esse negócio que eu não consigo. Isso aí, infelizmente, é um padrão de pensamento que parece que você quer continuar com ele. Porque quem quer mudar a sua vida, muda. Tem gente que nem é evangélico e mudou a sua vida do que era. Eu gosto de assistir documentários. E eu vejo, eu estava assistindo documentários de como foram feitos os filmes de maior sucesso de bilheteria. Então lá eles contam desde do cara que escreveu, aí mostra as dificuldades que eles tiveram, mas chegaram lá. Outra coisa, sabe qual é o problema nosso? A gente decide que quer, no outro dia a gente já não quer mais. Exato. Não é isso? Exato. Eu estudei, né, a minha área de estudo é a neurolinguística, né? E não é reconhecido como uma ciência, uma pseudociência, justamente porque ela trabalha isso, pastor Marcelo. Ela trabalha a questão do você falar, ativar, porque a fala, ela ativa todos os nervos do seu cérebro, ok? E aí, através disso, você dá direcionamento para todo o seu corpo. Ou seja, quando você fala, você diz: eu vou conseguir. Quando você fala: eu vou conquistar, você trabalha a sua mente, você trabalha o seu corpo para aquilo. E quando você diz: eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, eu não vou vencer, você também trabalha o seu corpo para aquilo. Então, todas as vezes que você vai vencer, o seu corpo ele grita dizendo assim: calma aí, eu sou programado para não vencer. E quando você diz: eu vou vencer, você programa o seu corpo para vencer. Isso é muito importante, isso é maravilhoso, e isso é coisa nova, foi descoberto lá em 1970. Só para rapidamente te colocar um exemplo do que aconteceu e como foi que descobriram o poder da neurolinguística, que está em Tiago. A Bíblia fala disso em Tiago, capítulo de número 3, o poder da língua. Pegaram um homem em Arizona, ok, nos Estados Unidos, em Arizona. Ele tinha sido condenado à cadeira elétrica, ok? E aí queriam fazer um teste, e esse teste era exatamente assim, ó. Falaram para ele: olha, ao invés da cadeira elétrica, você quer participar de uma experiência? Nós iremos te colocar em cima de uma maca, iremos fazer um corte no seu pulso, iremos cortar a artéria, e você vai gotejar até a morte. Se seu sangue coagular, então você vai sair com vida, e aí você vai ser liberto. Se o seu sangue continuar gotejando até a sua morte, você vai morrer, mas pelo menos você não vai ter uma morte tão dolorosa como a cadeira elétrica. Ele falou: tudo bem,
eu aceito. E aí colocaram ele deitado em uma maca, prenderam o braço dele de uma maneira que ele não estivesse enxergando, fizeram um cortezinho superficial no seu braço, apenas para ele sentir do seu pulso, e colocaram um tubo e um gotejando, como soro, gotejando dentro de uma vasilha. E na cabeça dele era o sangue dele gotejando. E ali não era o sangue dele estava parado. E aquelas gotejando, continuava caindo aquele sangue na cabeça dele. E ali ele foi ficando pálido. Aos 10 minutos, 15 minutos, foram lá, começaram a fechar a válvula, até a hora que parou de gotejar. Quando parou de gotejar, ele imaginou que o seu sangue tinha acabado. Ele teve uma parada cardíaca naquele momento e ele morreu, com o seu sangue totalmente dentro do seu corpo, só porque na sua mente tinha sido programado de que ele estava morrendo. Maravilha, queridos. Tem mais alguma coisa aí, Carol? Não, só mais um comentário da pastora, que tudo que foi dito na live são informações valiosas. Maravilha. A gente está encerrando esse programa aqui. Amém, maravilhoso. Foi uma bênção. Agora a gente vai estipular um dia da semana, que todo esse dia vai ser o dia dos programas da igreja, né? Dos assuntos que nós vamos ter aqui. Quero deixar aqui para você, querido, uma coisa para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe, você não nasceu, Deus não te criou para você ser um fracassado. Não. Deus te criou para ter vida eterna. Amém? Deus ainda nos deu uma oportunidade. Então, muda a maneira de pensar. Eu acredito em você. Você é um vencedor. Amém? Assim como um dia eu fui um trapo, mas Deus me deu a oportunidade de mudar a maneira de pensar, né? De mudar a história da minha vida. E olha, tem mudança de história na sua vida, mas vai depender da tua decisão. Você decide mudar a maneira de pensar ou não. Amém? A gente está terminando. Queria falar aqui da nossa bandeira. Nossa bandeira verde e amarela, amém? Não é vermelha, em nome de Jesus. Pastor Douglas também, se falou aí, ele tem só um chinelo, mas ele é feliz, entendeu? Ele anda de regata, mas ele é feliz também, amém? Em nome de Jesus Cristo, amém? Então, vamos nos despedir, pastor? Amém? Até a próxima e Deus abençoe vocês.